estratégico do time do Curitiba, sou conselheiro da Rede Farmácia São João, conselheiro da Logplace e da Febracis. Eu estou em 5 cadeiras de conselho. Né? Além de fazer isso tudo que eu estou te contando, as pessoas ainda chegam perto de mim e falam: Lázaro, mas eu estou tão ocupado, eu não tenho tempo. Eu falei: imagina eu. E eu tenho tempo para estar aqui falando com vocês. Por isso que a livraria não sai, a editora não sai do pé, não né? sai Pra do você pé. E ainda terminar o tem livro. que finalizar o segundo livro com a editora, Já gente. tem data para sair? Cara, assim que eu terminar, entendeu? Assim que eu arrumar um tempinho para acabar de escrever ele. Aliás, o livro está 95% pronto. Eu preciso revisar algumas coisas. Tem que dar uma revisadinha lá, dar sempre a última lida, acabar de escrever a conclusão final. Né? E o livro vai ser crise ao cacete, entendeu? Boa. Ô, Lázaro, uma pergunta aqui só de curiosidade mesmo. Eu sei que você era muito conhecido no meio empresarial, Sim. né? Mas eu particularmente te conheci no podcast do Joel J. Foi ali que você surgiu na internet ou você já estava aparecendo? Pouquinho antes eu surgi na internet. Vamos colocar assim, antes do Joel J tinha lá 150 mil seguidores, depois do Joel 350, mas eu nunca fui um cara da internet. Sou um cara do offline, sou um cara mais da Faria Lima das empresas que a internet. Se você perguntar... Mas tá virando, né? Dessa época pra cá, né? Se você perguntar na Faria Lima, para a maioria dos bancos de private equity, a maioria das empresas de negócio, todo mundo conhece o Lázaro. Entendi. Há muito tempo. O grande público mesmo que começou. Há muito tempo, pouco mais eu sempre agora, fui o cara né? do off. Então, eu sempre fui um cara assim, por exemplo, o cara fala, eu construí uma empresa do digital. Não, cara, meu negócio sempre foi chão de fábrica, entendeu? Eu sempre fui o cara, comecei minha carreira como propagandista, vendedor, passei área de venda, área de marketing, área financeira, operações, transporte, logística, até virar presidente de empresa. Mas hoje você enxerga que é interessante qualquer CEO de empresa ser um pouco mais E público. vou te contar um negócio, vocês ou são não? CEOs que estão me ouvindo. O que tem de besteira sendo falada na internet? Tem cara que leu 5 livros e acha que entende de gestão. O que tem de gente que formou administração de empresa e acha que é um grande gestor? Os coaches. Os coaches. O que esses caras fazem? Eles são sabedores da sabedoria alheia. O cara lê um monte de coisa e ele acha, se você que é presidente de empresa não se posicionar, eles vão continuar se posicionando como os donos do conhecimento de gestão. Outro dia eu vi um garoto, cara, devia ter 34 anos de idade, ele falando que ele era o número 1 na internet. Eu sou o número 1 da marca do Brasil. Moda isso, falar que é o Meu número 1. amigo, o número 1 da marca do Brasil, só se a mãe dele elegeu ele. Um cara de 35 anos de idade. Ele não pode ser o número 1 do brand no Brasil. O brand você tem Ana Couto. Você tem um monte de fera, entendeu? Que eu tiro o chapéu e respeito. O número 1 da marca, da cultura. Ele falou, sou o número 1 da cultura no Brasil. Cara, e os grandes gestores que estão por aí, nego 34 anos já é 34 anos de idade, um cara para ser o número 1 da cultura no Brasil, ele tem que ter 34 anos de experiência. Ele não tem como ele ser o número 1 com 34 anos de idade. Ah, não, mas é que hoje o mundo mudou, a tecnologia, o conhecimento. Me desculpa. Sabedoria não é conhecimento de internet. Primeiro é o seguinte, a informação está aí na internet. Essa informação, se você estudar ela vira conhecimento, mas está aí não serve para porra nenhuma, pura teoria. Se você pegar o seu conhecimento, exercitar ele, profundidade e longo prazo, ele vira experiência e sabedoria. Só depois que ele virar experiência e sabedoria, que você pode falar que você é o número 1 da cultura no Brasil, você é o número 1 da marca no Brasil. Isso vai requerer anos. Anos. O cara não vai ser o número 1 com menos de 20 anos de exercício. Com certeza. Vai ler o livro Outliers. No mínimo 10 mil horas de exercício, de repetição, para você começar a ser bom em alguma coisa. Né? Então, hoje em dia, se o CEO de empresa, se os meus amigos que foram CEOs aí durante o... Né, eu virei CEO cedo. 13 anos depois de ter começado a minha carreira, eu era presidente de empresa. Mas geralmente o cara chega à cadeira de presidente, se ele não for filho do dono, depois dos se 40, ele não for o dono, é bem depois dos 40. Entendeu? É depois de 20 anos de experiência. Senão você não chega. E aí pega um cara que acabou de surgir no digital e ele quer ser o número 1 de gestão. Ele quer entender mais de gestão do que todo mundo. Não vai entender, irmão. Não vai entender. Bobo é quem confia. Não tem como você adquirir experiência lendo um livro, fazendo uma faculdade, né? É vivência, né? Meu amigo, você lê Vivência. 50 livros por ano, você vai ser um obeso cerebral. Sabedoria é saber, né? Virtude é fazer, né? Exatamente. Então tem essa Aí se diferença, você consegue né, sabedoria de saber com virtude de fazer, você vira um cara experiente. Mas o grande sábio, ele não tem só a sabedoria do saber, ele tem a virtude de ter vivido aquilo. O sábio do passado, segundo Aristóteles, é a sabedoria. A melhor sabedoria do mundo é aquela que eu conheço, pratico e exerço. E depois de certo tempo, errando e acertando, eu sei o caminho do certo.
Boa. Então, isso é sabedoria de verdade. Você não pode estudar, tentar 2 vezes e achar que você é sábio, achar que você pode tomar aquilo como uma verdade verdadeira. Apesar que eu, com 35 anos de experiência, estou aprendendo todo dia e nenhuma verdade é verdadeira. No mundo de gestão, tentativa, erro e acerto prevalece. E muitas verdades são provisórias também, né? Muito, infinitamente. E cada vez mais. Com o advento da tecnologia, com o advento da informação abundante, acho que raramente uma verdade dura muito, ela muda, como na medicina. Sim, sim. Como na medicina. Toda hora, né, cara? Ô Lázaro, já que você falou assim desse, não sei se é um coach, né, que falou que com 34 anos ele... Não, era um garoto de internet querendo vender curso de cultura, legal. e ele falando que ele era o número 1 da cultura no Brasil. Mas Sem nem nome. Não pode falar o nome dele, senão você vai dar... Tomar processo. Ou vai dar ibope pro cara. Vai ficar famoso pra cacete, cara. Ô Lázaro, é uma pergunta que a gente é um pouquinho mais velho também, na faixa dos 40 e poucos aqui, né? Mas a gente tem essa percepção da juventude, né? Você acha que o jovem hoje, eu até separei aqui, ele tem mais personalidade ou ele tem menos responsabilidade? Pode ser um misto de das duas coisas. É o meio termo Sabe ali? por quê, cara? Uma coisa que eu admiro, tem gente que fala assim, mas o jovem hoje está mais difícil que antigamente. É tudo igual. Na minha época também era assim. Hoje talvez tenha um pouquinho mais de lacração e mimimi. Muito, né? Lacração e mimimi que você não tinha no passado. Isso tem. As minorias ganharam muita força e a força da minoria não veio pela força da pujança do conhecimento, veio pela força do vitimismo. Boa. O cara começa a ser vítima para ser ouvido, né? Mas a que o jovem tem hoje, que eu admiro demais, é a personalidade do tipo. Uma vez eu mudei um escritório de uma empresa da Berrini para Alphaville. Eu perdi 30% dos meus jovens, porque eles não queriam ir em Alphaville. E eu mudei para Alphaville e coloquei um ônibus com ar-condicionado para pegar o cara, ou na casa dele, se ele morasse perto do escritório, ou saísse da Berrini e o ônibus levava ele para Alphaville. Um ônibus às 8 e um às 9. Outro ônibus na hora de ir embora, às 5 e outro às 18, para levar para o cara. E teve um grupo de jovens que falou, não, eu vou ficar muito tempo dentro do ônibus, eu não vou. Até bom, né? Você economizou custo com esses ônibus aí, né? Economizei. Só que o seguinte, tinha gente boa que eu queria que ficasse. Entendi. Tinha uma menina que eu via muito futuro nela. E eu falei com ela, porra, vem. Ela falou, não vou perder meu tempo. Fala, moça, mas você já tem outro emprego? Não. Falei, e tu vai fazer o quê? Tô pedição por causa desempregada. Cara, o pessoal, eu jamais faria isso, Eu cara. vejo que a galera não tem tanta preocupação hoje em dia, né? Eu não sei se isso é personalidade ou irresponsabilidade. Mas é coragem. Também. Essa coragem eu admiro muito. Lázaro, nova geração, antiga geração. Para mim então é o seguinte, tem gente competente. Não interessa. Tem gente competente na nova geração, tem gente competente na velha geração. Tem gente incompetente na velha geração e na nova geração. Entendeu? O pessoal hoje só quer saber de home office. Tem um monte de gente acima dos 50 que também só quer saber de home office. Então, não dá para falar que é melhor ou pior. Tem gente boa e tem gente ruim em todas as gerações. Opinião pessoal minha. Você promove um diretor que ele tem muita experiência com home office? Não. Home office, você pode trabalhar comigo. Na sua casa, você vai ser a mesmo cara. Eu não consigo formar presidente de home office de pantufa. Eu não consigo formar diretores de pantufa. Depois que ele for diretor e presidente, ele pode até fazer o híbrido dele lá, mas a formação do ser humano, a formação do profissional depende de tempo, profundidade e desenvolvimento de liderança. Eu não consigo desenvolver um líder sem convivência. Eu não consigo desenvolver um líder dentro de um aquário olhando para uma tela. Líder, para mim, é gente que move gente, gente que tira o melhor de gente, gente que transforma a vida de gente. E isso você não faz pela tela. Você não move as pessoas, você não transforma e você não toca. No máximo que você dá é pílulas. A internet faz o que hoje? Você dá pílulas de conhecimento. De pílulas, né, você vai soltando essas coisas, mas a transformação da liderança, o caráter, a pujança de um cara que você olha, a transpiração, um perto do outro, o convívio social, até a conversa no cafezinho, as diferenças, o almoço, os atritos, né, cara? Isso que funde, né, a personalidade. Eu não consigo né, formar um grande líder pela internet. Aí eu posso ser um incompetente, quem sabe? Quem sabe vocês consigam outros CEOs, outros conselheiros que formem um grande líder pela internet. Eu sou incompetente para formar um grande líder, ele no home office na casa dele, eu na minha, eu no escritório, e eu falando com ele por Zoom todos os dias. Eu não consigo formar esse cara. O gato dele subindo em cima da mesa, né? Exatamente, eu não consigo fazer isso. Mas e qual... Eu sei que a gente não deve generalizar, né?
Mas qual galera aí que você prefere trabalhar, cara? Você prefere o mais experiente? Vamos colocar assim, ó. Tem os pós e os contras, vamos colocar assim. Quando eu vou fazer o turnaround de uma empresa, que eu vou entrar numa empresa que precisa mudar o resultado no curto espaço de tempo, eu tenho que ser gente muito séria para trabalhar comigo. Eu não vou botar um jovem para assumir uma responsabilidade de virar um resultado de uma empresa de negativo a positivo, para pagar dívidas enormes tributárias, bancárias, fornecedores. Quando me chamam a mim para poder ajudar a mudar a chave da empresa, na hora de formar o time lá dentro, seja eu como conselheiro, seja eu como próprio advisor, seja o meu time para fazer uma incorporação de uma empresa, hoje a gente tem umas 4 ou 5 empresas com o meu time tá lá dentro. É gente muito séria. Mas eu não posso colocar um cara inexperiente para fazer essa função. Agora... desculpa, perdão. Não, em vias normais, em temperatura e pressão e voo de cruzeiro, eu posso desenvolver um jovem. Sim. Para cadeiras específicas, eu preciso de gente séria. E eu imagino que, geralmente, quando você entra em empresa que está com problema, porque eles não te chamam à toa, né? Não. Eles não estão com o caixa ali Se totalmente, tiver, não vai chamar, né? E quando você chama, eu imagino que a galera que você faz essa transição, essa mudança, ou o português, claro, que você manda embora, são cargos altos, né? Diretoria, não, né? É isso aí, nunca é chão de fábrica. Você não vai ficar mexendo ali no cara ali que é operador de máquina, o cara que, sei lá, cargos pequenos, né? Eu, para entrar numa empresa, para fazer turnaround de uma empresa, por exemplo, ou o meu time, a gente está fazendo o quê? A gente é agente de transformação. Eu só mexo nas pessoas que têm poder de transformação. A média baixa e o chão de... média gerência, baixa gerência e o chão de fábrica não tem poder de transformação. Sim, não é a decisão pessoal deles que transforma o resultado de milhões. O que transforma o resultado de milhões é o CEO, o presidente e os diretores. Esse sim, a decisão deles muda o futuro da companhia. Então, o que o Lázaro faz? Se eles não tiverem com a cultura certa, eu tenho que trocar. Parte do pressuposto que é o seguinte: se o resultado está ruim, a cultura é ruim. Não existe cultura boa com resultado ruim. E também não existe cultura ruim com resultado bom. Sim. Então tem que estar atrelado. A empresa está com resultado ruim há 3 anos, a cultura é ruim. Nós temos que mudar essa cultura. Para mudar a cultura, invariavelmente, se a pessoa está lá há muito tempo e ela não foi vetor de transformação, eu tenho que fazer uma transição dela para outro lugar. Ela não pode falar. Você acha que dá para mudar a cultura sem mudar pessoas? Não. É muito difícil. Muito difícil, não muda. Energia, né? E quando você chega, você tem pouco tempo para isso, vai né? Gastar muita energia, não muda, vai gastar muita energia e tempo. Os caras já tem vícios, não vai aceitar. E mesmo assim é difícil.